Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma reunião nossa do NEP Gesiel, em parceria com o Espiritismo.net. Hoje, dia 2 de fevereiro de 2026. Estamos na segunda semana estudando a última ceia pascal. Uma passagem maravilhosa que propicia para a gente inúmeros pontos de reflexão. Então, só dando uma recordadinha aqui no que a gente já viu, vamos ver a passagem, né? Então, chegado ao fim da tarde, reclinou-se à mesa com os 12. E enquanto eles comiam, disse: Amém vos digo que um de vós me entregará. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhes, cada um deles: Porventura sou eu, Senhor? Em resposta, disse: O que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. E a gente viu até aqui. Esse 24 aqui seria o estudo para hoje, né? Só dando uma repassada assim, bem rapidinho aqui nesses 4 primeiros versículos, a gente comentou, chegado ao fim da tarde, a gente comentou interessante aqui o fim da tarde, né? Fim da tarde é sinal que a noite está próxima. E a gente relacionou como sendo assim, vamos dizer, o dia, todo o ciclo que eles passaram com o mestre, né, os 3 anos que eles passaram junto com o mestre. E a noite chegando, que seria o momento que eles iriam passar grandes dificuldades. Jesus sabia o que ia acontecer com ele. Então, Jesus sabia que eles estavam encerrando. Eles talvez não tivessem a noção certa, né? Mas Jesus sabia que eles estavam ali encerrando um ciclo e passariam para um momento realmente de dificuldade, de tristeza, de angústia, de muita dificuldade, né? Reclinou-se à mesa, nós comentamos que esse reclinou-se era uma postura só permitida para as pessoas livres, né? Que os escravos não tinham permissão para se reclinar a uma mesa para uma refeição. E comentamos da questão dele se reunir com os 12. Nós comentamos assim, uma pessoa que sabe que vai passar que vai acontecer uma tragédia, que vai acontecer um troço muito complicado, muito difícil. Normalmente as pessoas ficam meio que, né, nossa, o que eu vou fazer agora? Quem chama quem? Avisa quem? Não sei o quê, faz o quê? Né, ficam ansiosas, ficam, né, agitadas. E ele mostra aqui uma serenidade muito grande, né? Porque ele sabia exatamente o que ia acontecer com ele, e ele prepara essa refeição, né? Ele fala que ele queria passar essa última ceia com os 12, né? E nos faz lembrar também a questão, a orientação, até vamos dizer, que ele deixa com isso, que no momento que você está ou está em dificuldade, ou está prestes a passar por um momento difícil, que nós devemos procurar as pessoas que nos são mais próximas, né? Ele aí se reuniu com os 12. Então, quando você está angustiada, quando você está com um momento assim difícil na sua vida, a orientação dele é não fique sozinha. Não fique sozinha. Procure as pessoas, procure os amigos, procure as pessoas com as quais você pode contar, né? Compartilhe com elas a dificuldade, o seu posicionamento, né? Então, foram muitos os momentos que Jesus valorizou a posição do amigo na nossa vida, né? E mais uma vez aqui ele mostra a importância dos amigos que ele tinha para ele, né? Ele sabia que ele ia passar por um momento difícil e ele quer ficar com os amigos, com os 12, né? Enquanto eles comiam, ele diz, desculpa,
Amém vos digo que um de vós me entregará. Então, a gente comentou da questão que a gente entende dentro da doutrina, dentro do evangelho, a gente entende que não existe, vamos dizer assim, determinismo para o mal, né? Existe, vamos dizer assim, uma tendência que a espiritualidade vai identificando em cada um de nós, né? Existe uma tendência, uma probabilidade de que aconteça determinada coisa. Mas existe um fator muito importante na nossa vida, que se chama livre-arbítrio. E, apesar de tudo nos encaminhar para uma determinada coisa, nós podemos, em qualquer momento, tomar uma atitude e mudar aquele caminho, e mudar aquela posição, né? Então, sempre está na nossa vontade, né, de fazer uma coisa e fazer outra, ou seja, é o arbítrio que vai contar, né? Alguém chegando aqui? Silvia. Muito bem. E prosseguindo. Entristecendo-se muito, começaram a dizer-lhe, cada um deles, porventura sou eu, Senhor? E a gente começou muito essa questão do entristeceu-se, né? Lemos até um texto do Emmanuel com o título Tristeza, que ele comenta, né, que existe a tristeza segundo Deus e a tristeza segundo o mundo, né? Eu posso ficar triste porque eu descobri que eu cometi um equívoco aí, até foi sem querer, mas né, eu fiquei entristecida, né? Agora eu posso ficar triste também porque eu não consegui me vingar de alguém que eu queria me vingar, né? Então, o Emmanuel faz bem essa diferença aí entre uma tristeza e outra. E aqui essa tristeza dos discípulos, a gente pode até pensar no seguinte, no sentido de que foi assim um momento de reflexão, porque a hora que você descobre que você faz uma coisa complicada, você vai tentar reavaliar, modificar a sua postura com relação àquilo, né? E aí, nesse caso, a gente pode pensar, mas será que eu estou fazendo alguma coisa que realmente vai me levar a fazer algum ato, mesmo que eu não perceba, que possa ser considerada como traição? Então, é como que uma avaliação aí feita por cada um deles, né? Porventura sou eu que estou fazendo alguma coisa que pode ser encarada dessa forma, que pode provocar isso, né? E aí vem a resposta de Jesus. O que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. Esse mergulhou a mão na tigela comigo, a gente viu que era uma expressão idiomática, né? Porque o pessoal sentava à mesa, lembrando, né, que não é a mesa como a gente tem hoje, né? Aquela mesa baixinha que o pessoal sentava no chão ou numa almofada ali, se reclinava, como está ali no primeiro versículo, né? E com uma mão todo mundo pegava na mesma tigela, era uma vasilha comum com a comida, onde todos colocavam a mão. E a refeição para eles era um momento assim de grande importância, um momento quase que sagrado, né? Então, só se sentava à mesa com eles, com um hebreu, né, com um judeu, aquela pessoa com a qual ele tinha muita intimidade, muita confiança, que era realmente um amigo ou alguém muito da família mesmo, né? Então, aquele que mergulhou a mão na tigela comigo, aquele que mete a mão na tigela comigo, né, a expressão que a gente usou também, é uma pessoa, ou seja, alguém que eu confiava muito, alguém que eu tinha em grande estima, é esse que vai me entregar, né? E a gente lê um outro texto, Emmanuel, falando que normalmente essa ingratidão, vamos dizer assim, que ele trabalhou, vem mais ele falou do campo contrário, né? Quando uma pessoa que você praticamente não conhece faz alguma coisa para você, aquilo quase que não,
como o pessoal costuma falar, não faz nem cosquinha, né? Nem, parece que nem relou, né? Você não liga, né? Passou, né? Agora, se é uma ingratidão de uma pessoa muito próxima de você, de uma pessoa que é muito tua amiga, que você considera como muito amigo, deve ser muito dolorido. Aí é bem mais dolorido, né? E a gente ficou, então, de ver, pessoal, esse seguinte aqui, ó. O filho do homem vai ser entregue, porque é uma sequência do que ele estava falando, né? Ele falou assim: o que mergulhou a mão na tigela comigo, esse me entregará. E na sequência ele fala, é a fala dele: o filho do homem vai ser entregue, conforme está escrito a seu respeito. Ai, porém, daquele por quem o filho do homem é entregue. Melhor seria para ele que aquele homem não tivesse nascido. O que fica mais forte aqui, gente? O que a gente pode... Tem dois fatos aí interessantes aí que a gente... Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não? Não diz minha. Primeiro, ele realmente se coloca como filho do homem, né? Primeiro, ele se coloca como filho do homem, ou seja, ele se coloca como Messias, né? Agora, se ele fala que é filho do homem, ele está dizendo que além dele ser o Messias, ele é um homem nascido de uma mulher, né? Como cada um de nós tem natureza humana, né? Então, isso a doutrina espírita nos ajuda a entender que, que ele, vamos dizer assim, ele é o nosso futuro, né? Ele é a postura, a imagem dele, a condição espiritual dele é a condição que nós vamos alcançar. Porque nós estamos numa jornada que ele já percorreu, né? Então, a doutrina espírita nos ajuda a entender que ele é o Messias, filho de Deus, mas filho do homem também, ou seja, tem natureza humana como cada um de nós, né? Então, essa é a primeira coisa, ó, filho do homem é uma amarração, na verdade, com uma profecia, né? Ele se coloca realmente como Messias, filho do homem, filho de Deus, com natureza humana, né? Portanto, a doutrina espírita nos auxilia nesse entendimento, né? De que ele é o nosso futuro, ele é onde nós vamos chegar um dia. Agora, quando ele fala aqui né, como está escrito a seu respeito, quem fala muito é Daniel e Isaías. Eu trouxe um pedaço de Isaías aqui, tradução do Almeida, só para a gente, para quem nunca leu, né, para a gente ter uma noção. No capítulo 53, que é o que ele fala, o capítulo 53 é o que ele mais fala do Messias, né? Então, olha, só um pedacinho. Quem creu em nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. Ele está se referindo ao Messias, né? Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. É só para ter uma referência aqui de alguma profecia, né? Existem outras, né? Mas Isaías é mais conhecido. Então, o Espiritismo nos mostra que somos da mesma natureza dele e nos dá a possibilidade de chegarmos ao mesmo nível de evolução. Porque a gente já falou, né? O Espiritismo nos mostra, então, o nosso futuro. Toda vez que se distancia do caminho, não segue os ensinamentos dele, o estamos crucificando novamente. Estamos deixando de cumprir a nossa destinação. A gente chegou a comentar isso semana passada, né? Que nós temos conhecimento da doutrina, nós temos conhecimento do Evangelho, né? Não temos tanto conhecimento, mas temos, né? Temos algum conhecimento. Então, essencialmente nós que temos algum conhecimento, todas as vezes que a gente age contra os ensinos que ele deixou, é como se a gente dissesse para ele: olha, cara, não adiantou nada você ficar lá na cruz, porque para mim não fez efeito nenhum. Né? Você vai ter que ir de novo, porque em mim aqui não surtiu efeito. Né? Agora, voltando um pouco aqui, ó, a primeira parte ele fala: o filho do homem vai ser entregue e tal. Agora, ai, porém, daquele por quem o filho do homem é entregue. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. O que que pode lembrar isso aqui? A gente pode lembrar até daquela passagem do escândalo, né? Os escândalos são necessários, mas ai daquele que comete o escândalo, que é o responsável pelo escândalo, né? O ai daquele significa, ele, de alguma forma, ele vai arcar com isso, né? Ele vai arcar com esse posicionamento dele, ele vai arcar com essa atitude que ele teve, né? Então, é o que vem aqui. Ai, porém, daquele, sempre haverá a responsabilidade pelos nossos atos. Melhor seria para ele se aquele homem não tivesse nascido. É uma referência aos resgates dolorosos que obviamente, ele vai acabar encarando, né? E a lembrança aqui, quando ele fala em Mateus 18, né? Quando ele fala dos escândalos. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que sucedam escândalos. Mas ai daquele homem por quem o escândalo venha. Muito bem. Aí tem um texto aqui do Emmanuel, que, na verdade, fala o seguinte: a gente até comentou um pouquinho a respeito disso semana passada, que no momento que você tem alguma ingratidão, né, que venha, seja de quem for, quando você vê, então, presencia algum posicionamento equivocado, alguma coisa complicada que você presencia, qual seria a nossa posição? A melhor posição nossa seria o quê? Entender que um dia talvez nós tivéssemos feito a mesma coisa. A gente pode ter feito, num outro momento, pode ter feito a mesma coisa. E que há que se ter compaixão, há que se ter, tem que ter entendimento de que aquela pessoa está cometendo aquilo naquele momento, mas que ela ainda vai mudar, não é? Então, há que ter compaixão. E eu me lembro, com relação a esse texto que a gente vai ler aqui, um texto é Não Suportaram, se eu não me engano, né? Eu me lembro muito de uma historinha do Chico, que eu não lembro quem contou, né?
que estava lá numa reunião, tal, e de repente entra uma senhora, uma mulher toda muito bem vestida, né, e toda cheia de joias, e colar, e brincos, e anéis, pulseiras, né, e as mulheres que estavam próximas, assim, do Chico, começaram a comentar, nossa, imagina, que é para vir aqui com um negócio desse, todo cheio de joia, tudo cheio de, toda cheia, né, toda cheia de coisa, assim, maquiada, e sei lá o que, né. Aí o Chico, percebendo, né, vira para elas e fala assim, então, nós temos mais é que agradecer, porque hoje ela está conseguindo só isso, né? Porque há um tempo atrás ela precisava de muito mais para se sentir bem. Hoje ela precisa de só isso. Só isso. Então nós precisamos agradecer que ela já cresceu bastante, né? Ela, na verdade, ela não suportaria ficar sem aquilo, né? Ela não suportaria. Então a gente pode pensar que algumas pessoas fazem algumas coisas porque não suportam fazer de maneira diferente. Não conseguem fazer diferente. Me lembro também de uma frase que está lá no Boa Nova, né? De Jesus para Simão Pedro, que ele fala para Simão Pedro, né? Que ele ia, com relação à negação, tal, que ele ia entender naquela noite que que os homens são mais frágeis do que perversos, né? Então, às vezes a gente comete alguns equívocos, mas porque é por fragilidade, porque a gente não consegue ainda agir de forma diferente. A gente não consegue ainda. Então, há que se ter esse entendimento, né? Mas vamos ver aqui o texto do... Alguém quer falar alguma coisa? Didiminha? Sou eu, Val. Ontem, na nossa vibração da noite, caiu uma página de Emmanuel, né, naquele livro Luz, né, que fala exatamente todas essas questões aí que a gente levanta nesse caso, né, dos próprios discípulos diante do Cristo. Emmanuel traz dizendo a nossa postura diante do Espiritismo. Entendeu? Então, é como ele diz assim, por exemplo, melhor recebes e foges, melhoras e te escondes, reformado e retraído. Né? E depois ele vem, por que fugires ao testemunho de fidelidade à doutrina dos espíritos, se ela está impressa em teu íntimo? Por que negares a atividade cotidiana dos quadros, perdão, por que retraíres e esquivares, embaíres e acovardares, se queres a vitória dos princípios com que te identifica? Então, quer dizer, todo esse contraste, né? Que a gente sabe da verdade, a gente sabe o que é melhor, a gente sabe onde está essa verdade, mas na maioria das vezes, ou ainda, vamos dizer assim, devido à nossa própria imperfectibilidade, né? A gente não consegue alcançar e fica nesse processo. Tem consciência da verdade, mas permanece no erro. Hora certa, hora erra, né? Então, eu acho que também essa passagem do Cristo, né? Essa questão da traição do Cristo, né? É quando todos perguntam, né? Será eu, será eu, será eu? Então, quer dizer, quem tinha, na verdade, a convicção de que não seria capaz de negar o Cristo? Não é interessante? É muito interessante, é isso mesmo, é isso que vem aí na sequência opa, peraí, com esse texto aqui do Emmanuel, exatamente isso. Ó, não suportaram. Era uma reunião que tinha o tema, né, da reunião era as quedas morais. Mal será sempre engano, erro, desequilíbrio, desajuste. E para recuperar-lhe convenientemente as vítimas, a primeira atitude é a do entendimento que nasce da compaixão. Desculpa. Assim sucede porque a queda moral, no fundo, significa extravasamento da carga de emoções e ideias negativas que criamos em nós.
Quando anotes a presença de companheiros caídos em perturbação, reflete, sobretudo, no esforço imenso que despenderam para suportar a pressão dos próprios conflitos na intimidade da cela carnal em que provisoriamente residem. Este reencarnou para reajustar antigos débitos perante inimigos de outras épocas, cuja convivência lhe cabia tolerar por alguns poucos decênios. Entretanto, por algum tempo, aguentou em si próprio, o impacto das vibrações contrárias que o contato difícil lhe causava, e, embora sem razão, volveu ao campo da ofensa, reincidindo na culpa. Então, ele veio para resgatar alguns débitos. Ele aguentou por algum tempo, mas chegou talvez num limite que ele mudou a posição dele, né? Aquele outro, ele vai contando casos, né? Aquele tornou a terra a fim de reajustar-se em ambiente de penúria material, de modo a corrigir tendências à dissipação e ao desmame. Todavia, carregou o fardo de obstáculos em certo trecho do caminho, até que, sem motivo justo para a rebeldia, desviou para a deserção e remorsos consequentes. Outro veio de novo ao plano físico, a fim de operar a própria desvinculação de hábitos infelizes, após solicitar situações regenerativas em auxílio de si mesmo. No entanto, depois de algum trabalho de auto-reeducação, admitiu-se portador de imaginário cansaço e retornou aos costumes lastimáveis de outros tempos, adquirindo arrependimentos de longo prazo. Outros ainda pediram graves provas na terra para se afastarem das induções do suicídio, em cujas sombras se demoraram em instâncias do pretérito. Mas finda certa cota de aflições, impacientando-se com o peso dos problemas, com que o oprimem e destroem o próprio corpo inutilmente, retomando trevas e lágrimas de que muito dificilmente lograrão se desvencilhar. Preciso corrigir com isso aqui, depois eu corrijo aí, não sei o que é isso aí. Quando observes o mal, então, assim, resumindo tudo, né? Quando observes o mal, compadece-te daqueles que lhe aguentam as investidas. Entretanto, compadece-te mais ainda de todos aqueles que o praticam. Os que sofrem de consciência tranquila estão ampliando o campo da alegria e da bênção nos domínios da própria alma. Os que estendem o mal, porém, não suportaram a si mesmos. E como que trazendo explodir os conflitos que acumularam por dentro deles próprios, aniquilam benditas possibilidades da vida para justo reajustamento, serão necessariamente compelidos a lutar e recomeçar. Então, há que se ter compaixão, né? Há que se entender, e se for alguma ingratidão, por exemplo, com relação a gente, que a gente pratique o quê? Pratique o perdão, né? Pratique o perdão. Certo? E aí, em resposta a Judas, que o estava entregando, disse, porventura sou eu, Rabi? E ele responde, tu disseste. Tu disseste. Não fui eu que falei, não. Você que está falando aí. Né? Você que está falando aí. Então, a gente vai ver um texto agora que está no Boa Nova, gente. É um texto meio longo, mas vale a pena a gente reler, porque mostra bem a posição do Judas, né? Porque na cabecinha dele, ele não estava traindo o mestre. Ele não estava traindo. Na cabecinha dele, ele estava fazendo alguma coisa, ele amava o mestre, né? Ele estava fazendo um negócio que ele achava que ia acelerar o processo, que ia ajudar Jesus.
e que na hora H talvez ele resolvesse ir lá buscar os exércitos celestes, sei lá, e fazer alguma coisa, né? E afinal, ele já tinha visto Jesus fazer tanta coisa, né? Acalmar a tempestade, andar sobre as águas, multiplicar os pães, transformar água em vinho, curar tanta gente, né? Tirar o Lázaro da tumba. Meu Deus do céu, alguma coisa ele ia fazer, talvez, também, né? Mas ele achou que ele podia usar de outros processos, né? Mas aqui no texto, a gente vai vendo que como que era a cabecinha dele, né? O Humberto Campos foi, assim, muito legal aí, foi fantástico aqui, né? Então, vamos ver, ó. Jesus havia chegado a Jerusalém sob uma chuva de flores, lembra? A entrada triunfal lá, né? De tarde, após a consagração popular, caminhavam Tiago e Judas, lado a lado, por uma estrada antiga, marginada de oliveiras, que conduzia a casinholas alegres de Betânia. Ele tinha voltado, ele vai para Jerusalém, tem aquela entrada lá com todos os ramos, tá, né? Depois ele volta para Betânia, lembra disso? A gente já viu isso. Então, ó, Judas Iscariote deixava transparecer no semblante íntima inquietação, enquanto no olhar sereno do filho de Zebedeu fulgurava a luz suave e branda que consola o coração das almas crentes. Filho de Zebedeu, era o Tiagão, né? Tiago, exclamou Judas, entre ansioso e atormentado. Ai, gente, ele estava atormentado. É interessante observar esses comentários do Humberto de Campos, né? Não achas que o mestre é demasiado simples e bom para quebrar o jugo tirânico que pesa sobre Israel, abolindo a escravidão que oprime o povo eleito de Deus? Quer dizer, você não acha que o mestre está sendo muito bonzinho com esse povo aí? Muito simples, muito, né? Aí o que o Tiago fala para ele? Tiago foi fantástico, né? Mas replicou o interpelado: poderias admitir no mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? Né? Prosseguindo. Não tanto assim. Contudo, tenho a impressão de que o Messias não considera as oportunidades, e não aproveita as oportunidades. Gente, olha que coisa linda. Ainda hoje, tive a atenção reclamada por doutores da lei que me fizeram sentir a inutilidade das pregações evangélicas, sempre levadas a efeito entre as pessoas mais ignorantes e desclassificadas. Ora, as reivindicações do nosso povo exigem um condutor enérgico e altivo. Quer dizer, eu estou sabendo melhor o que fazer do que ele, meu Deus do céu. Falar só para pobre, coitado, ignorantes e desclassificados não leva a nada. Aí a resposta de Tiago, né? Israel, de olhar sereno, olha aí. Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Quer dizer, Tiago estava bem lúcido aí, né? Mas Judas sorriu meio irônico, olha aí, e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção dos homens poderosos? Quer dizer, não adianta muito ficar falando só para os pobres, para os ignorantes, né? Tem que falar com o pessoal poderoso, né? E quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Olha que coisa linda. E em face dessa invocação, Judas mordeu os lábios, mas prosseguiu. Mordeu os lábios, como que ai meu Deus, não estou conseguindo convencer esse cara aqui, né? Vamos lá. Não concordo com os princípios de inação e creio que o evangelho somente poderá vencer com o amparo dos prepostos de César ou das autoridades administrativas de Jerusalém, que nos governam o destino. Acompanhando o mestre nas suas pregações,
Jamais o vi interessado em conquistar a atenção dos homens mais altamente colocados na vida. É certo que de seus lábios divinos sempre brotaram a verdade e o amor por toda parte. Mas só observei leprosos e cegos, pobres e ignorantes, abeirando-se de nossa fonte. Olha a preocupação dele. Tinha que buscar os poderosos, né? Mas lembra que Jesus fala, agradece a Deus, né, por revelar aos simples e ignorantes e não aos sábios, né? Vamos lá, prosseguindo. Jesus, porém, já nos esclareceu, me temperou de água com brandura, que o seu reino não é deste mundo, imprimindo aos olhos inquietos um fulgor estranho. O discípulo impaciente revidou com energia. Tadinho do Judas, né, gente? Fala sério. Vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. A entrada triunfal, né, Jerusalém? Precisamos, todavia, impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo, de modo a aproveitarmos esse surto de simpatia. Tem que aproveitar o momento, ele não está aproveitando. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos o cercavam, razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Quer dizer, ele se considerava superior a todas aquelas pessoas ali, né, que estavam dando homenagens. E o que eu acho interessante é quando ele fala aqui, né, que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar do entusiasmo febril de quantos nos cercavam. Isso é, sei lá, né, um pensamento meu, né? Tenho a impressão que ele olhava para aquelas pessoas e falava assim, nossa, hoje você está aí abanando essa palmeirinha e amanhã você está falando, está pedindo Barrabás e não a mim, né? Porque era a mesma multidão que no dia seguinte pede a crucificação dele, né? Então, provavelmente ele não tinha como partilhar daquele entusiasmo realmente, né? Mas isso é uma colocação minha, né? Sei lá. Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor de todos. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Excessos de teoria, gente, meu pai do céu. Interpelado que vou ser hoje por amigos influentes na política de Jerusalém, quer dizer, ele ia conversar com os doutores lá, né? Farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância, a fim de imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. E aí Tiago fala, Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência. Vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo. Sem um motivo que justifique esse recurso, não será desrespeito à autoridade de Jesus? Então, ele alertou bem Judas, né? Olha, motivos, poderes transitórios do mundo, esses que ele queria convencer, né? Os doutores, os sacerdotes, né? São os poderes transitórios do mundo. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer, isso acho que é Tiago continuando falando, né? Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignatários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu, e seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus.
e ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito, e entre elas é possível que nos transformemos em órgão de escândalo para a verdade que o mestre representa. Tiago foi fantástico aqui, realmente, né? Judas silenciou atormentado. No firmamento, os derradeiros raios do sol batiam nas nuvens distantes, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes. Olha que interessante essa fala de Humberto de Campos, né? Ele estava atormentado. Nós vimos que eles estavam no final da tarde, né? Aqui fala que os derradeiros de sol batiam nas nuvens distantes, ou seja, lembra que o que a gente comentou a respeito do final da tarde? Eles iam sair de um movimento, de um ciclo de muita luz, de um dia, né? De um dia para entrar num momento de escuridão, momento de dificuldade, né? E aqui ele fala, enquanto os dois discípulos tomavam rumos diferentes, né? Segundo o posicionamento de Tiago, o rumo de Tiago era em direção a Jesus. O rumo de Judas é em direção às pessoas importantes que ele ia encontrar, né? Sem embargo, das carinhosas exortações de Tiago, Judas Iscariotes passou a noite tomado de angustiosas inquietações. Não seria melhor apressar o triunfo humano do cristianismo? Israel não esperava um Messias que enfeixasse nas mãos todos os poderes? Valendo-se da doutrina do Mestre, poderia tomar para si as rédeas do movimento renovador, enquanto Jesus, na sua bondade e simpleza, ficaria entre todos, como um símbolo vivo da ideia nova. Quer dizer, eu vou resolver lá a questão com os doutores lá. Jesus vai ficar entre todo mundo como a multidão, dentro da multidão, e depois que eu resolver tudo com eles lá, vem aí o símbolo vivo da ideia nova, né? Aí Jesus pode aparecer, né? Recordando suas primeiras conversações com as autoridades do Sinédrio, meditava na execução de seus sombrios desígnios. A madrugada o encontrou decidido, na embriaguez de seus sonhos ilusórios. Entregaria o mestre aos homens do poder, em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Olha aqui o interesse pessoal também aqui, agindo, né? Em troca de sua nomeação oficial para dirigir a atividade dos companheiros. Ele ia chefiar todo o movimento. Teria autoridade e privilégios políticos. Satisfaria as suas ambições aparentemente justas. Aparentemente justas. Por isso que o título do texto é A Ilusão do Discípulo, né? A fim de organizar a vitória cristã no seio de seu povo. Depois de atingir o alto cargo com que contava, libertaria Jesus e lhe dirigiria os dons espirituais, de modo a utilizá-los para a conversão de seus amigos e protetores prestigiosos. Ilusão, gente. O mestre, a seu ver, era demasiadamente humilde e generoso para vencer sozinho por entre a maldade e a violência. Quer dizer, ele precisava de ajuda. Sozinho ele não ia conseguir, não, de jeito nenhum. Ao desabrochar a alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade e, após horas, era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo
para lhe dar a alegria da vitória cristã, através das manobras políticas do mundo. Quer dizer, ele amava o mestre, amava Jesus. E ele achava que com todas aquelas manobras ali, com os poderes transitórios, né, tomando ali para ele também um poder aí, né, poder de mando, né, ele iria auxiliar o Jesus, né, auxiliar o Jesus. Muito bem. O prêmio da vaidade, porém, esperava a sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o mestre só teve o máximo de perdão para seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade. Teve de reconhecer a falibilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé, encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobração silenciosa e dolorida. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Alguém quer comentar, gente, alguma coisa? Desculpa o texto longo, mas é um texto que mostra tão bem a posição de Judas e assim e as ilusões pelas quais nós passamos também, né? Porque nós passamos, às vezes a gente, dentro da casa espírita, você vê alguém trabalhando lá com esforço, com uma coisa, e aí, às vezes, você fala, mas eu podia fazer de uma maneira tão melhor, então, e aí você acaba entrando no negócio ali, e acaba até atrapalhando, né? E, então, a gente tem que conhecer melhor as pessoas, a gente tem que entender o posicionamento de cada um tem a sua função, né? E não somos nós que vamos mudar aí, né? Alguém quer fazer algum comentário, gente? Nada? A sutileza do poder, como nos engana, né? Cega, assim, né? Isso. Olha que o Judas teve essa oportunidade, né, nesse diálogo com o Tiago, né? E ele não levou em conta nenhuma das argumentações do Tiago. Ele revidou todas elas com a mesma questão, né? Ele não queria um Cristo subalterno, ele não queria um Cristo, né, que se preocupasse ou que fosse apenas importante para o simples. Ele queria que fosse um Cristo representativo de poder, de autoridade. Então, quer dizer, isso é uma cegueira completamente, né? Pela sutileza do poder material. Exatamente. Então, a gente vê comparando, né, os contrapontos entre o Judas e o Tiago, a gente vê, né, a sublimidade espiritual de um outro e a infantilidade material do outro. A infantilidade do Judas, né, de apenas estar olhando para o aqui e o agora, né? Quando o Tiago fala para ele, olha bem, ele diz que o reino do céu não é deste mundo, Judas. Então, quer dizer, o que Judas... Né? Quer dizer, um alerta para o Judas. Espera aí, Judas. Jesus não está preocupado com o que nós estamos passando aqui agora. Ele está preocupado com o futuro, com o ser imortal, né? Com o homem iluminado, com o homem, né? Vamos dizer assim, voltado
verdadeiramente para o bem, mas para o bem eterno, para os valores do espírito e não dos valores dos títulos terrenos. Exato. Exato. Muito interessante. Muito, muito lindo. O Boa Nova todo é maravilhoso, né? Boa Nova todo é fantástico, né? E aqui, e esse texto cabe bem no que a gente tá vendo aqui. Alcione, quer falar alguma coisa? Você está sem som. Você está com o fone fechado. Você está sem som. Agora sim. Conseguiu. Mas, minhas queridas, é exatamente o que eu sempre penso, comparando a nós, né? Você vê que Tiago falou, mas Tiago era, vamos dizer, um colega, estava bem intuído, mas Jesus falou com ele. Jesus fala diretamente àquele que está me servindo, aquele que divide o pão comigo, né? Como que a gente, trazendo para a gente, como que a gente ouve e não escuta. É impressionante. E daí a gente mostra que nós não temos condição de conduzir a vida de ninguém, porque você não quer que o filho faça isso, aquilo, ou um companheiro, mas não adianta. Olha, fumar faz mal por isso, por aquilo. É tolice arrumar ali uma encrenca. Porque esse caso de Jesus é impressionante, né? Porque o mestre fala com ele. Parece que a gente fica, porque eu gosto muito de trazer para a gente, para mim, pelo menos, a gente fica cego, né? Surdo, né? Não ouve. E só terminando, Jussara, os apóstolos não reclamam dele, não aparece reclamação dos apóstolos dele no Evangelho, né? Depois, ninguém falou, ajuda, pelo menos não, acho que não aparece, Jussara, que sabe bem, aí, verdade? Não há uma queixa deles, mas eles se amavam. Foi um momento infeliz mesmo, como eu tenho, né? Obrigada, queridas. Jussarinha? E é interessante nessa fala que você mostra aí do Boa Nova, ele se coloca como se Jesus não tem jeito. Então, ele vai continuar lá com as pessoas, lá com os pobres, com os estropiados, e eu vou assumir, né? Eu vou conseguir, porque eu já estou com contato com o Sinédrio, eu estou com contato com os poderosos, é a nossa ilusão mesmo, né? Então tá, deixa lá ele lá no cantinho dele, já que ele quer, mas eu resolvo tudo. É a cegueira, como a Didi falou, né? De só a materialidade, a parte material, tudo cega a gente não presta atenção. E como a Alcione colocou, Valdete, a gente vê pelo próprio, quando a gente estuda, Jesus fala, meu reino não é desse mundo, então a gente não está aqui para viver aqui, morar aqui, não, isso aqui é curto, isso aqui é um estágio, isso aqui é para a gente aprender. Então, se a gente está sentindo, e a gente sente, ele sentiu, né? Então, ele faz as brigas dele com ele mesmo também, e ele sente, tanto que no final, Alcione, ele mesmo se decepciona quando ele vê o que ele fez. Aí ele não aguenta e acaba se matando, né? Porque ele realmente não suporta. Quando a gente é o risco, a gente tem que tomar muito cuidado com essas nossas atitudes, porque a gente pode não realmente aguentar, então a gente tem que parar e analisar sempre, pedir sempre ajuda, para a gente não entrar nessa decepção tão profunda
tão ruim que possa levar a alguma atitude pior ainda, né? Então, é muito cuidado, gente, é muita prece, pedir sempre ajuda. Pedir. Muito bom, querida, muito bom. Lidininha. Só mais uma coisinha, filho. Quando a gente vê em todas as falas, né, o irmão X, né, Humberto de Campos, ele marca angústia interna do Judas, a incerteza interna do Judas, né? Aquela questão assim de será que eu estou sendo coerente, né? Mas ele não parou para olhar para ele. Ele não parou para olhar que a verdade está escrita na nossa consciência e que a gente tem lampejos dessa consciência. Todos nós temos, né? Por isso nós somos convidados à oração e à meditação, para que nesses momentos a gente apreenda e alcance e descubra-se esse ser espiritual, essa lei divina que está dentro da gente, né? Mas era tão grande o poder temporário, era tão grande aquela luta, né, infinita que ele estava vendo, né, dos poderosos, dos senhores da lei, né, com Jesus, que não estava nem aí para esses senhores da lei, estava se preocupado com aqueles puros e simples que o envolviam, né, que o chamava muito mais a atenção dele, né? Que era o valor da bondade, o valor da igualdade, o valor da caridade, né? Então, quer dizer, todos esses sinônimos que Humberto de Campos deu aí para todas as angústias do Judas, era o chamamento íntimo de dentro dele mesmo, que se ele resolve olhar para ele mesmo, mas ele estava tão preocupado com o que estava ocorrendo fora dele, que ele estava sentindo dentro dele, mas em compensação não deu valor, não deu atenção, não foi lá cultivar aquilo que ele estava sentindo. Não é? O contraste, né? E nós somos assim, né? Eu voltando a repetir naquela hora, né? Quando Jesus fala, alguém vai me trair. Né? E que todos os discípulos começaram a perguntar, será eu, será eu, será eu, será eu? Então, quer dizer, todos nós podemos, de repente, dentro de uma questão de poder, ser envolvido e ficarmos cegos temporariamente, como Judas, né? Que é exatamente isso que é a essência da página que Emmanuel traz lá para a gente. Em cada uma das linhas da nossa vida, se a gente não prestar atenção, a gente pode se perder. A gente pode estar com a verdade e, ao mesmo tempo, preso às questões do mundo material. Nós somos muito complicados, né, gente? Vai lá, desculpa, Val, falei muito. Imagina, falou muito bem. Você me fez lembrar, comentando aí, né, a angústia de Judas, né? Me fez lembrar que na semana passada nós lemos um texto do Emmanuel que Emmanuel fala que Judas traiu a si mesmo, não suportou e traiu a si mesmo, não é? Vem bem de encontro com tudo isso que você falou aí, da angústia dele, do tormento que ele passava, né? O tempo todo. E... São palavras fortes, né? Cada sentimento muito doloroso, muito forte, e ele não prestou atenção. Ele não prestou atenção, exatamente. Só um detalhe, só uma curiosidade, esse Tiago é o filho de Zebedeu, que ele fala no começo, né? A primeira vítima, né? O primeiro mártir do cristianismo foi Estevão, né? Foi Gesiel, né? E é o primeiro apóstolo que depois morre, que é martirizado, é esse Tiago aí. É o primeiro que é martirizado. Mas vamos prosseguir, ó. Prosseguindo, vem um outro texto de Emmanuel, que o título é Isto é Contigo. Por que isto é contigo? Aqui, nesse último trecho aqui do Boa Nova, né,
ele fala assim, aos sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo, né? Sorriram com sarcasmo. Ele quis devolver as moedas, eles não quiseram, ele joga as moedas, lembra? E as moedas são utilizadas, segundo os doutores lá, os sacerdotes, eles não podiam utilizar aquilo porque era dinheiro vindo de sangue, né? Então, eles compram um terreno, né, que vira um cemitério de estrangeiros, não é isso? E, então, na verdade, o texto que vem aqui na sequência do Emmanuel é o seguinte, na verdade, assim, ó, todos os alertas foram dados para você. Você não conseguiu ouvir, vamos dizer assim, nenhum deles, né? Agora, então, vem o título agora. Agora, isso é contigo. E o texto que ele comenta e disse, pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam, que nos importa? Isso é contigo. É uma fala dos sacerdotes para Judas, que está lá no capítulo 27 de Mateus, né? Então, vamos ver aqui, ó. A palavra da maldade humana é sempre cruel para quantos lhe ouvem as criminosas insinuações. O caso de Judas demonstra a irresponsabilidade e a perversidade de quantos cooperam na execução dos grandes delitos. O espírito imprevidente se considera os alvitres malévolos, em breve tempo se capacita da solidão em que se encontra nos círculos das consequências desastrosas. Quem age corretamente encontrará, nos felizes resultados de suas iniciativas, aluviões de companheiros que lhe desejam partilhar as vitórias. Entretanto, muito raramente sentirá a presença de alguém que lhe comungue as aflições nos dias da derrota temporária. Semelhante realidade induz a criatura à precaução mais insistente. A experiência amarga de Judas repete-se com a maioria dos homens todos os dias, embora em outros setores. Como a Didinha estava falando, a gente faz a mesma coisa às vezes, né? Há quem ouça delituosas insinuações da malícia ou da indisciplina no que concerne à tranquilidade interior, às questões de família e ao trabalho comum. Por vezes, o homem respira em paz, desenvolvendo as tarefas que lhe são necessárias. Todavia, é alcançado pelo conselho da inveja ou da desesperação e perturba-se com falsas perspectivas, penetrando inadvertidamente em labirintos escuros e ingratos. Quando reconhece o equívoco do cérebro ou do coração, volta-se ansioso para os conselheiros da véspera, mas o mundo inferior, refazendo a observação a Judas, exclama em zombaria, que nos importa? Isto é contigo. Então, esse é um texto, fala, Jussara, é um texto fantástico, né? Porque mostra o quê? Nós temos a responsabilidade sobre tudo que a gente faz. É com a gente, né? É com a gente. Nossa, tem um monte de gente levantou a mão aí, tem a Jussara, Didi, Melcione. Eu só ia falar a questão do suicídio, né? É sempre isso que me chama muita atenção. Porque a gente fica, quando existe esse questionamento, a gente vai questionar, não importa, isso é contigo, você se vira. Então, a gente tem que ter muita atenção, cuidado e carinho com o próximo. Quando a pessoa for falar, conversar com a gente, por favor, gente, vamos dar atenção, vamos tentar, porque a questão do suicídio é uma coisa muito séria, né? E essa questão de Judas mostra isso. Está mostrando como é que a gente fica, ele não aguentou,
não suportou, ele tentou voltar atrás, mas não deu certo, eles, como bota aí, isso é com você, se vira. E, às vezes, as pessoas se sentem realmente sozinhos, então, não sabem o que fazer, no desespero, vão realmente tentar o suicídio. E aí, o pior é quando consegue. Essa aqui é a questão, infelizmente. O pior é quando Difícil. consegue. Realmente, e é assim, como você falou, né? Vamos ouvir as pessoas, os amigos, né? Porque é aquela história, Deus atua na criatura através da criatura, né? Então, Deus te ajuda. Como ele vai aparecer aqui e falar, Val, faz assim, faz assim? Não! Ele vem a Jussarinha, me manda uma mensagem, me fala alguma coisa, né? Eu encontro com a Didiminha na rua, ela fala, ô, vó, aquele negócio lá tá assim, assado, né? Então, assim, realmente, o que você falou é muito importante. Vamos ouvir as pessoas, vamos ouvir os amigos. Na verdade, assim, vendo esse texto aqui, na verdade, aqui do Emmanuel, né? Na verdade, a gente tem que ter também um certo cuidado de quem a gente ouve. Não é? Um certo cuidado muito sério, orar e vigiar, né? Porque tem pessoas que a gente conhece que estão no mesmo caminho, na mesma trilha que a gente, né? Está carregando a mesma mochila que a gente carrega, o mesmo peso que a gente carrega, né? Mas tem pessoas que a gente sabe que, apesar de estar aqui próximo, assim, fisicamente, estão numa trilha completamente diferente. Numa trilha completamente diferente da nossa, né? Então, que a gente possa vigiar realmente, ouvir as pessoas, porque às vezes você pode até auxiliar essa outra pessoa, mas com muito cuidado, com muito discernimento, né, essencialmente nas pessoas que a gente sabe que estão noutra trilha, né? Noutra trilha. Alcione, querida. Paulo, o Severino Celestino fala que os primeiros mártires, né, foram aquelas criancinhas mortas por Herodes, né? Aquelas criancinhas que ele fica com medo de perder o reino, né? Calcula a idade de Jesus e mata aquelas crianças. Então, o Severino diz que é impressionante, que lá tem a foto e tudo, é muito emocionante. E aí ele diz que eles são os primeiros mártires do cristianismo. Realmente, a gente pode considerar isso. Quando eu falei do Tiago como sendo o segundo, entre os discípulos, né, entre os apóstolos, o primeiro foi Gisiel, foi Estevão, né? E depois de Estevão, o primeiro que encarou aí o martírio foi Tiago. Eu quis me referir aos discípulos, né? Aos discípulos. Mas muito interessante essa observação aí do Severino. Realmente foram os primeiros, né? Foram os primeiros. Tudo bem, pessoal? Tudo? Prosseguimos mais um pouquinho? Eu até não gostaria, enfim, vamos lá, vai. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu, deu aos discípulos e disse, tomai, comei, isto é o meu corpo. Aqui começa, né? Ele fala do pão, depois ele fala do vinho, né? E aqui é uma coisa muito interessante da gente analisar essa história do pão e do vinho, né? Assim, vamos analisar um pouquinho essa simbologia, né? E ele nos remete a outras falas de Jesus, né? Jesus fala, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Então, tem outras referências no Evangelho sobre o pão e sobre o vinho, né? Tem uma muito interessante que eu até coloquei aqui, depois na sequência, aqui um trechinho de João, quando ele fala, ó, pensando no eu sou o pão da vida,
lá em João, capítulo 6, quando Jesus nos diz que ele é o verdadeiro maná que veio do céu. Vocês lembram desse pedacinho, ó? O verdadeiro alimento que veio do céu é alimentar nosso espírito. Eu acho lindo esse pedaço, eu coloquei aqui para gente. Eu acho fantástico isso. Nossos pais comeram o maná no deserto. Vocês sabem o que é o maná do deserto, né? Era como que um orvalho que caía e que foi transformado, ele foi trabalhado e virou o alimento deles. Eles faziam pão, faziam lá a refeição com aquele maná que veio do céu, né? Então, nossos pais comeram o maná do deserto, segundo o que está escrito, e ele lhes deu a comer o pão do céu. Olha, ó, o pão do céu. E Jesus lhes responde, em verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e que dá vida ao mundo. Eles então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Jesus responde, eu sou o pão da vida. O que vem a mim não terá mais fome, e o que crê em mim não terá mais sede. Olha que coisa linda. Então, o maná que veio do céu, lá no deserto, foi o maná que alimentou aquele povo. Mas, naquele momento, o maná que veio do céu era ele. Era ele que estava trazendo o alimento para todo mundo ali, né? Eu acho lindo esse pedaço, gente. Eu sou assim... Não é? É fantástico isso, viu? Então, ele se coloca como pão, como alimento para a humanidade, para o nosso espírito. Mas é interessante que ele fala no versículo, né? Tomai e comei, porque esse é meu corpo. E depois ele fala, bebei dele todos vós. Simbolicamente, a gente pode pensar no pão como algo mais sólido, mais concreto, simbolicamente, né, gente? Mais palpável, e o vinho algo mais sutil, né? Porque se você pensar tomar e comer e beber, é quase que a mesma orientação, vamos dizer assim, né? Mas então a gente pode pensar assim, simbolicamente, uma maneira de raciocinar, né? O pão, alguma coisa mais concreta, mais sólida, e o vinho, alguma coisa mais fluida, né? Mais sutil, tá? Então, ambos são o resultado de certo processo, a fabricação do pão e a produção do vinho. Os dois para você conseguir, existe um processo para chegar até ele, né? Existe um processo para chegar até ele. Então, vamos seguir um pouquinho. Ó, tomai, comei, isso é o meu corpo. Sendo assim, sempre simbolicamente, viu, gente? Com uma reflexão possível, podemos entender como a atuação dele aqui encarnado, sua permanência, sua vida encarnada. Como sendo o pão, o que ele viveu aqui, o que ele mostrou para a gente aqui. Ele fala, tomai e comei. Se cada fala ou ato de Jesus devemos tomar como exemplo de postura para a nossa vida, portanto, tomai o exemplo da minha vida e viva em função disso. Comei. Coloque esses exemplos como parte integrante do seu interior. Assimile, comei, assimilai, interiorize. É uma maneira de se interpretar, tá, gente? Mas ele abençoou antes, né? Vamos voltar lá, ó. Vamos voltar aqui. Enquanto eles comiam, depois de tomar o pão e o abençoar, Jesus o partiu e deu aos discípulos, dizendo, tomai e comei, esse é o meu corpo. Né? Então, vamos voltar aqui onde a gente estava. Mas ele abençoou antes. Se o pão representa a vida dele, e a vida dele que foi abençoada e ofertada, como ele é o nosso modelo, o nosso exemplo, podemos encarar isso como uma orientação de que a nossa vida
também pode ser abençoada e ofertada. Tudo que a gente pode... Lembra quando a gente falou do comemos no mesmo prato, que nós comemos no mesmo prato de muita gente, né, e muita gente come no nosso prato, ou seja, nós podemos influenciar muitas das pessoas, e as pessoas podem também nos influenciar, né? Então, se eu tenho isso como orientação dele, né, que ele abençoou a vida dele, pegou o pão, abençoou, entregou, então é a vida dele que foi abençoada, né? Então eu tenho que pensar que a minha vida, eu tenho que transformar numa vida abençoada para ofertar para as pessoas. Então, ofertada, obviamente, porque sabemos que estamos aqui encarnados. Tudo que fazemos ou vivenciamos provoca influências em quem está à nossa volta, assim como também sofremos essas influências. E como podemos fazer que a nossa oferta, a nossa vida, seja igualmente abençoada? Como a nossa vida pode ser um bom alimento e não um alimento deteriorado que vai prejudicar ou deturpar, desencaminhar os que estão à nossa volta? A resposta é quase óbvia, né? Se a nossa nutrição espiritual for boa, poderemos ofertar um nutrimento favorável a todos à nossa volta. Para que a nossa nutrição seja boa, temos que buscar boas leituras, boas reflexões, bom estudo, certo? Temos que buscar a nossa melhoria interna, buscar sublimar pensamentos e sentimentos, buscar trabalhar no bem, na divulgação do Evangelho e da doutrina espírita. Ou seja, que possamos sempre investir em nossa melhoria. Poderemos, assim, ser portadores de bons exemplos. Porque quando ele fala tomai e comei, devemos nos perguntar do que nós estamos nos alimentando. Ele fala comei. Então, qual o teor da nutrição espiritual que eu tenho buscado? Qual o tipo de conteúdo das minhas leituras, redes sociais, filmes, palestras, etc., que eu tenho que tem me atraído? Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o outro vai ser mais longo. Porque depois nós vamos falar do vinho, tá? Mas gostaria de ouvir vocês. Primeiro a Didiminha, depois a Jussarinha. Só rapidinho, né? Toda essa fala me levou às palavras de Paulo, né? Que nós possamos ser cartas vivas de Jesus. Cartas vivas do Evangelho. A Jussara ia falar a mesma coisa, né, Juju, querida? Então você fala, minha bem. Olha só a ligação, Didi. Olha só a ligação, né? É a questão nossa do estudo, né? Isso aí comprova isso que você falou, batendo com a minha ideia, né, com o meu pensamento, comprova isso tudo que estou falando agora, né? Nós estamos conseguindo, nós comemos do mesmo pão, estamos adquirindo, sorvendo todo esse conhecimento e mudando as nossas ações, e vamos ser bons exemplos, é isso, né? Então, é ser essa carta viva, é ser esse exemplo através das nossas atitudes, e não impondo, você tem que agir assim. Mas, correndo até agora, Didi, você começou a falar, não deu. Então, a gente tem que ter isso mesmo, a gente está... É um exemplo, né? Mostrando, quando a gente bate as duas do mesmo pensamento, são os estudos, é o nosso movimento, é o nosso trabalho, né? Quando eu falei, eu vi o seu sorriso, eu falei assim, a Jussara ia falar a mesma coisa. Então, é aquele negócio, né, que as pessoas possam ler nas nossas atitudes, nas nossas falas, nos nossos pensamentos, nas nossas palavras, os ensinos de Jesus, né? E isso não é fácil, né? Porque a gente ainda está muito né? A gente ainda não conseguiu manter permanentemente uma linha, né? A gente se absorve do Cristo, mas, às vezes, por alguns momentos, quando o mundo vem e nos pressiona, nos envolve com um burbilhão de questões,
né, que nos apresentam assim, que nos mostram a nossa própria fraqueza, a gente titubeia, a gente duvida, aí nesse momento a gente não é carta viva do Senhor. Mas eu acho que isso tudo faz parte do nosso aprendizado, né? O cair, eu errar, né? Igual a criança, ela erra, vai depois refazer o exercício para poder aprender. Então, para mim, faz parte. Só cabe a gente levantar e não se ficar paralisado com aquilo, né? Caiu, errou, a gente sabe, a gente sente aqui dentro. Então, vamos levantar, vamos modificar e vamos em frente, vamos ser as cartas vivas do Evangelho. Muito bom. Gente, só uma coisinha antes da Alcione falar. Tem uma palestra do Arthur, uma palestra antiga, vou ver se eu acho essa palestra e vou compartilhar no grupo, que ele fala das cartas vivas de Paulo, sabe? Eu lembro que foi uma palestra assim que me deixou muito, muito emocionada, tá? Vou ver se eu procuro. Foi uma palestra que ele fez, acho que naquele congresso no céu lá, sabe? Não me lembro exatamente onde foi, acho que foi lá. Mas eu vou procurar uma palestra antiga, tem alguns anos essa palestra, mas foi assim emocionante. Vamos ver se eu acho. Fala, querida. Hoje o Paulo aqui está com a gente, né? Está com a gente, querido, né? Foi também, eu ouvi uma palestra, acho que do Arthur. Paulo tinha um espinho na carne, né? Ele fala que tinha espinho. Ele não contou o que era o espinho. Agora, ele, numa mensagem dessa do Pão Nosso, ele diz que o espinho era para evitar a vaidade pela sua mediunidade. Entendeu? Mas ele não conta o que era o espinho, né? Então, o comentário é muito interessante, dizendo o seguinte, olha, que não iam, ele pede para tirar o espinho, mas que não vamos tirar o espinho, não. Então, que essa vulnerabilidade, no fundo, era uma coisa vulnerável, como vocês estão dizendo, a gente cai e não fica no chão, cria uma cara grande, né? Se levanta e continua na tarefa, é exatamente a nossa vulnerabilidade. É o que Jesus conta, é com os vulneráveis. É uma imagem muito bonita, que ele conta, porque a gente cai, mas levanta. Esse é o trabalhador que ele quer. Até me emocionei agora. Né? Então, essa vulnerabilidade não deve nos envergonhar, né? Saber que é assim mesmo. Que a gente fica muito besta, daqui a pouco dá uma topada, né? Calma, olha o teu espinho aí na carne. E nós teremos que saber qual é a nossa vulnerabilidade. Pode ser o orgulho, outro pode ser a arrogância, outro pode ser as coisinhas que a gente conhece, né, queridas? Obrigada. O estudo foi muito bom, Val. Obrigada, querida. Obrigada. A Val, posso falar um pouquinho desse rapidinho, um texto, finalzinho de um texto de Emmanuel sobre esse espinho? Só o último parágrafo. Posso? Claro que pode. Não só pode, como deve. Lembremos-nos de Paulo de Tarso. Esteve com Jesus pessoalmente, foi indicado para o serviço divino em Antíqua pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se lhe exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, é isso para a gente, esse espinho que ele cita, é a gente lembrar, né, que nós somos, temos algumas falhas, mas devemos estar lutando por esse evangelho, levantando essa bandeira do evangelho.
Depois eu passo esse texto lá, pode ser, Valdete? Por favor. Passa Eu só sim. peguei o último parágrafo. Passa sim. Emmanuel sempre é Emmanuel. Didimia, você quer falar alguma coisa? Não? Não? Então, pessoal, a gente para por aqui. Semana que vem a gente prossegue aí com... Vamos falar do vinho e do cálice semana que vem. Tá bom? Um grande beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. E se Deus assim o permitir, a gente volta semana que vem, prosseguindo aí com a ceia, a última ceia pascal. Beijinho no coração de todos. Fiquem com Deus.